Muito bem, então estamos aqui em Provérbios 29, já chegando ao final, né? Mais 2 capítulos a gente encerra essa leitura, essa jornada que para mim tem sido incrível, na verdade. Eu creio que nós temos aprendido muito. Veja que aqui no versículo 18 diz assim: onde não há profecia, o povo se corrompe, mas quem obedece à lei é bem-aventurado. Então, a profecia, a palavra profecia, claro que a gente entende assim como alguém que chega e traz uma palavra de Deus, né? Tipo assim diz o Senhor, ou Deus me manda te dizer, ou eu entendo de te falar, eu percebo e tal. Mas profecia significa também, inclusive, a palavra de Deus. Então, nós que estamos aqui buscando o Senhor, e eu sei que você faz isso diariamente, buscando a palavra dele, olha, onde não há profecia, o povo se corrompe. Então, nós temos a chance, quando lemos a palavra de Deus, quando aprendemos a palavra, a não nos corrompermos. A palavra de Deus, ela é, como chama assim, é algo que preserva, que nos preserva da corrupção. Tem uma história que acontece com o Jonas, né, o profeta Jonas, que Deus envia ele para Nínive, para ele pregar lá, porque o povo estava muito corrompido, estava tão corrompido que Deus ia destruir a cidade. Aí Deus fala: olha, Jonas, vai lá, eu quero que você pregue, que você fale para ele se arrepender e tal e tal. E Jonas tem toda aquela história, né, que ele foge. Mas quando ele chega em Nínive, que ele proclama a palavra de Deus, o que acontece? As pessoas se arrependem e a cidade não é destruída. Então, onde tem palavra de Deus, tem preservação da vida, tem preservação, vamos falar assim de uma forma individual, né? Tem preservação do nosso coração, do nosso interior, para que a gente não se corrompa. A corrupção, ela vem por falta de profecia. E se a gente fizer assim uma análise de tudo que nós temos já conversado sobre o livro de Provérbios, nós falamos de vários assuntos, né? E que muitos desses assuntos, se a gente olhar assim de uma maneira direta ou direta, eles estão ligados com o fruto do Espírito. E vocês lembram que lá no início, no primeiro capítulo, quando a gente começou, eu falei que o Provérbios, ele é um livro que nos ensina, nos ajuda a vivermos os relacionamentos. Como eu me relaciono com você? Nós temos falado bastante sobre isso, né, no livro de Provérbios. E eu separei para a gente conversar hoje mais um ponto que tem a ver com o fruto do Espírito, que tem a ver com a nossa maturidade espiritual, que tem a ver com o crescimento, como a gente se comporta em estando nos relacionando com alguém, né, socialmente, como a gente se comporta, que é o versículo 5. O homem que bajula seu próximo, prepara-lhe uma rede para os pés. Então eu quero falar sobre a bajulação. Bajulação. O que é a bajulação? São elogios, assim, comentários, falas exageradas em favor de alguém, né? Elogiando alguém com palavras ou até com atitudes também. Então, é um exagero. Só que são elogios, são atitudes falsas. Porque a bajulação não vem, ela não procede de um coração verdadeiro. Ela não é sincero. É alguém que fala com fingimento. E aqui está dizendo que o bajulador, ele prepara uma armadilha para a pessoa que ele está bajulando. Olha que coisa terrível.
É um negócio do inferno isso, né? Pensou, se eu ficar bajulando você, eu estou preparando uma armadilha para você se dar mal, para você tropeçar, para você cair. Por outro lado, a pessoa que recebe a bajulação, ela está permitindo que isso aconteça. Então, a pessoa bajulada, ela fica com a sensação de que ela deve algo, porque o outro ficou colocando ela tanto no pedestal e falando tanta coisa, que ela fica nessa sensação assim de que eu tenho uma dívida. E isso tem a ver também com manipulação. Então, a pessoa que bajula ou lisonjeia, né, também é um sinônimo. Ela é também uma pessoa manipuladora. E manipulação é do demônio. Manipulação é o pecado da Jezabel. Vocês já ouviram falar que Jezabel antigamente tinha esse conceito, né, totalmente errado. Que Jezabel era uma figura, um espírito de vaidade da mulher, que usava muita maquiagem, sei lá mais o que. Não tem nada a ver com isso, gente. Jezabel é manipulação, é espírito de manipulação. Que manipulava quem? O rei Acabe. O rei que governava quando o profeta Elias se levanta. O Acabe foi um rei tão mau diante de Deus que Elias levantou e falou assim... sabe aquela pessoa que chega e fala assim, põe a mão na sua cara? Foi mais ou menos assim que Elias fez. E foi terrível. Foram terríveis aqueles dias. Se você ler a história de Elias, como a Jezabel, ela era alguém assim realmente com um poder do mal muito grande. Então, a bajulação, ela faz um estrago muito grande para quem recebe. Bom, quem bajula já está totalmente fora, né? Está totalmente fora, porque a bajulação envolve mentira, envolve manipulação, envolve fingimento. Não é algo sincero. Então, hoje a gente vai pensar assim, né? Talvez você olhe e fale assim, essa palavra nem serve para mim. Amém? E talvez não sirva hoje. A bajulação, geralmente, ela acontece... ela se direciona para uma pessoa que tem uma posição, que tem algum poder, que tem alguma influência, né? É alguém assim, que aparece, que tem fama. E vocês já repararam assim, que os filhos, eles muitas vezes vêm bajular? Quando que eles vêm bajular? Quando querem alguma coisa. Já viu essa? Ai, mãe, você é tão maravilhosa, mãe. Olha, você é a melhor mãe do mundo. Só naquele momento. Porque no resto do tempo é chata. Mãe é uma figura chata, né? E é mesmo. Tem que ser mesmo. Mas quando tem algum interesse, vem a bajulação. Então veja que a bajulação não está tão longe de nós como a gente pensa. Tenho certeza que faça uma lembrança, se você lembrar aí quando você era criança, se você nunca bajulou sua mãe e seu pai. É muito certo que sim, é muito certo. Então veja, a motivação do elogio é o interesse próprio. Por isso que é pecado, por isso que está errado. Eu bajulo você porque eu tenho algum interesse nisso. Eu vou querer algo em troca. Então não é sincero, não é algo que eu dou. É algo que eu estou querendo manipular, que eu estou querendo trocar, que eu tenho algum interesse. Então a gente precisa prestar atenção. Como estão os nossos relacionamentos, né? Até mesmo com amigos, gente. Que é um negócio sorrateiro, viu? Essas coisas é igual inveja, é igual orgulho, é muito sorrateiro. Às vezes a gente tem e não tá percebendo.
Então hoje é dia de nós refletirmos nesse negócio chamado bajulação. Se a gente não está sendo bajulador de alguém ou se nós não estamos nos deixando ser bajulados. E aí eu anotei aqui algumas características ou né, atitudes ou o perfil do bajulador. Então veja, a primeira é que ele é fingido. Vamos abrir no Salmo 12. Eu já vou ler 2 versículos que já vai dizer algumas coisas, alguns pontos do bajulador. O 2 e o 3, ó. Cada um mente ao seu próximo, fala com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante. Então, Davi, que escreveu esse salmo, ele sabia que a bajulação era um grande perigo. E aí ele diz aqui, ó, que o Senhor corte a língua do bajulador. Porque de uma forma muito geral a bajulação vem através de palavras, né? Então, que o Senhor corte a língua dessa pessoa. Não quero receber bajulação. É isso que Davi está falando. Por quê? Porque ele é fingido. Não vem de um coração sincero. O bajulador, ele é incompetente. Então, ele tem alguma falha, assim, que ele não consegue sucesso, alguma área da vida dele que ele não consegue ter sucesso. Então, ele tem uma incompetência, ou de realizar, ou de ser alguma coisa, de fazer. E aí ele quer esconder essa incompetência através da bajulação. Até mesmo assim, às vezes até para esconder alguns erros. Eu me escondo através da bajulação, meio que para distrair o outro também. Então veja, sempre tem um interesse por trás. O 3 é alguém à margem, é alguém que não está assim com holofotes, é alguém que não está sendo notado. Então a bajulação nesse caso, ela vem para trazer a pessoa para o centro das atenções. Você já se viu assim num ambiente onde a pessoa chega, ou ela faz isso para você, ou ela faz para alguém, mas você tá ali, você tá observando, e a pessoa chega e ela começa: nossa, mas você, ai, aquilo que você falou, e não sei o que, e ela ganha as atenções. Então não é de uma forma sincera, sabe? É diferente do elogio. É algo assim para chamar atenção. Então ela quer esconder alguma falha dela, alguma coisa que às vezes até uma baixa autoestima, né? Uma pessoa que não tem estima. Então ela quer fazer aquilo até para chamar atenção. Ela quer vir para o centro. Gente, e aí é onde está o negócio, porque quem é o centro é Jesus. O centro é Jesus. O bajulador, ele é mentiroso, que é o que nós lemos aqui nesse Salmo 12:2, né? Ó, cada um mente ao seu próximo. Então, mentira. Tá mentindo, não é a verdade aquilo. A pessoa tá falando um monte de coisa, colocando o outro num pedestal, mas não é verdade o que ela sente. Ela está falando mentira. Quinto, o bajulador engana e não serve a Cristo. Vamos ver lá em Romanos 16:18. Está falando de pessoas e líderes que causam divisões, né, entre o povo, entre a igreja, sabe? E que causa assim, e que coloca
obstáculo que atrapalha as pessoas de aprenderem, de crescerem. O 18 diz: porque eles não servem a Cristo, nosso Senhor, mas aos próprios interesses, e enganam o coração dos inocentes com palavras doces e lisonjas. Não servem a Cristo, não são servos de Deus. O bajulador não é um servo de Deus e ele vive no engano. E ele quer levar, ele leva pessoas inocentes ao engano, tá falando, com palavras doces. Não são palavras sinceras, são palavras de engano. Depois, o bajulador, ele tem ódio no coração. É forte, né, gente? É muita coisa. É muito pecado junto. Meu Deus do céu. Olha só, Provérbios 26, 28. A língua falsa odeia a quem ele fere, e as palavras orgulhosas ou as palavras de lisonja, né, causam a ruína. Então, se eu quero a ruína de uma pessoa, é porque eu não tenho amor por ela. Eu não tenho. E aqui diz, né, que a língua falsa odeia quem ela fere. Então, a bajulação, ela acaba ferindo outra pessoa, vai fazer outra pessoa tropeçar. Por quê? Porque leva à corrupção. Vai corromper o coração da pessoa, né? Então, o bajulador também, ele odeia. E ele causa o quê? Número 7, ele causa a desgraça, que é o que nós acabamos de ler também, ó. Ele leva à ruína. Então, a bajulação vai destruindo. Se a pessoa não sair logo disso, ela é destruída. A pessoa que recebe a bajulação. A bajulação, o bajulador, ele quer forçar uma amizade e uma intimidade que não existe. Porque a amizade verdadeira não precisa de bajulação. Mas às vezes eu não tenho intimidade com você e eu quero fazer de conta que tenho. Aí eu começo a ficar te bajulando. E às vezes é muito desagradável. Às vezes as pessoas ao redor percebem, não é assim? A pessoa força, né? Então ela quer mostrar uma amizade e uma intimidade que não existe. Então é uma pessoa que ela vive fora da real. Eu não tenho aquele relacionamento com você, mas eu fico forçando. Eu te levo um presentinho, eu fico falando de você, eu puxo você para o centro, eu falo para os outros de você. Ó, eu achei uma frase aqui de um filósofo, o Agostinho, teólogo. Ele diz assim, ó: prefiro os que me criticam do que os que me elogiam. Tá falando do elogio, né? E às vezes o elogio é sincero, tudo bem, mas ainda assim serve para esse nosso assunto, né? Ó, prefiro os que me criticam do que os que me elogiam, porque os que me criticam porque eles me corrigem, mas os que me elogiam podem me corromper, pode me corromper. Então ele prefere quem critica. 9, o bajulador, ele é uma pessoa interesseira, né? A gente já falou, tá lá em Judas. Veja como a Bíblia fala desse assunto. Eu nunca tinha me dado conta, gente. Meu Deus do céu. Judas 16. Judas é um livro que está antes de Apocalipse, é uma folha só, tá? Se você estiver aí procurando. E Judas é um livro que não tem capítulo, porque é só um capítulo. Então, é Judas 16. Fala assim, ó: tais homens vivem a reclamar
e a se queixar, dominados por seus próprios desejos. A sua boca profere coisas muito arrogantes, adulando pessoas por interesse. Então, às vezes a gente vê assim e percebe, fala, nossa, que pessoa interesseira. Fica tão óbvio, é tão óbvio, gente. É tão falso que fica óbvio para quem está olhando. Que pessoa interesseira. Ele é ganancioso. 1 Tessalonicenses 2,5. Paulo está ensinando. Cadê o Tessalonicenses, meu Deus? Primeira Tessalonicenses 2,5. Deus é testemunha de que nunca usamos de bajulação, como sabeis, nem agimos com intenção gananciosa. Porque Paulo está aqui num assunto, né, e está falando inclusive, assim, não diretamente de dinheiro, mas ele está falando de receber favores, né? Então ele diz isso, ó, nunca usamos de bajulação com vocês e nem agimos com intenção gananciosa. Então a bajulação pode ser por esse motivo de ganância, de querer alguma coisa em troca, né? Então eu uso esse caminho aí da bajulação. Provérbios 21:6 também fala isso. Quer ver? 21:6. Acumular riquezas com língua o que? Mentirosa. Então eu minto, eu estou mentindo para que eu possa acumular riquezas, ganância. Aí o número... Ai, peraí, eu fui errado. O 10, né? Eu tava. Agora o 11. Tem coração dobre. Fala uma coisa, mas sente outra. Essa expressão Tiago que usa, né? Para falar também da fé, sabe? Tiago usa essa expressão, coração dobre. Mas aqui em Provérbios 17:20, vamos ler. O perverso de coração nunca achará o bem, e quem tem a língua falsa cairá no mal. Então ele sente algo, mas ele fala diferente do que ele sente. Entendeu? A palavra não combina com o coração. Então é um coração dobre, que sente uma coisa, mas produz, né, palavras totalmente diferentes. E o bajulador, se a gente observar assim, ele é uma pessoa pegajosa. Já viu? Que fica ali grudenta, uma pessoa grudenta. Às vezes, né, isso acontece muito com gente famosa, assim, né? Vamos pensar, famosa dentro de um círculo, né? Não tão famosa, mas alguém que está ali rodeado de muita gente. E isso acontece muito dentro da igreja, né, gente? Das empresas também, né? Do trabalho corporativo acontece muito. A pessoa ela fica bajulando para ver se consegue um cargo melhor. Por que às vezes é falta, né? É uma baixa autoestima? Porque às vezes é uma pessoa assim que ela não tem visibilidade, então ela fica bajulando o chefe, o diretor, para ver se ela fica em evidência, né? Às vezes fica bajulando o pastor, o líder, a mulher do pastor. O pastor tem filhos pequenos e a pessoa fica ali, se faz uma babá. Gente, vocês estão entendendo? Também, viu, Sueli? A política. A política.
Ai, meu Deus, eu não queria nem citar, né, os políticos. Político é isso, né, gente? É o perfil do político, assim. Tá muito presente na política, né? A bajulação. Meu Deus do céu. É terrível, né? Então, é uma pessoa egoísta também. Porque ela quer pra ela. Ai, eu não tenho visibilidade, eu quero puxar a visibilidade pra mim. Ah, eu não tenho muitas posses, então eu vou ficar bajulando essa pessoa para ver se ela, né, ela vai se sentir em dívida comigo e ela vai acabar me dando esse cargo, me dando essa função, me dando alguma coisa. Que o Senhor nos livre desse negócio, gente. Então, de outro lado, quem recebe a adulação é uma pessoa, porque veja bem, você sabe que não é verdadeiro. Você sabe, você sente quando um elogio vem de um coração sincero e quando é só bajulação. Então, o adulador e o adulado, a pessoa que está recebendo a bajulação, o bajulado, ele sabe que o bajulador está mentindo. Só que ele continua dando ouvidos. Que não seja assim com a gente. Né? Se a gente for alvo de bajulação, de alguma forma. Porque você pensa assim, ah, mas eu não sou ninguém, eu não tenho influência nenhuma, eu não tenho nenhum cargo, nenhuma função. Gente, mas às vezes o teu vizinho quer alguma coisa, ele fica te bajulando. Filho, neto. Então não se deixe ser adulado, bajulado, né? E também de outra forma, às vezes a gente faz isso sem prestar atenção. Às vezes é uma falha na nossa área emocional e a gente ainda não percebeu e precisa ser curado. Né? Se eu quero aparecer, se eu tenho essa necessidade de atenção, por que eu tenho isso? É alguma coisa lá na minha alma que está gritando que eu preciso de cura, que eu preciso da intervenção de Deus. Eu preciso da poderosa mão de Deus para me curar, para mim, sabe? Às vezes preciso também de uma ajuda, de algum tipo de ajuda terapêutica para me livrar disso. Por que eu sinto essa necessidade de bajular o outro, né? Então, e a pessoa que ela gosta disso aí, não consegue sair disso aí também, de receber, também precisa ser curado. E a bajulação, ela tá muito perto ali, para quem recebe, né, ela tá muito perto do orgulho. Se eu fico bajulando muito você, você começa a se achar além do que você deveria, né? Quando toda a glória é de quem? É de Deus. Gente, é muito importante nós elogiarmos as pessoas. É muito importante. Faz parte da vida cristã, é princípio bíblico nós elogiarmos. Mas o elogio, ele precisa vir de um coração sincero. Sabe, não apenas falar para a pessoa, né, ver que você tá ali ou se sentir bem, não. Mas vir de um coração sincero. E aí, para encerrar, eu queria só fazer um paralelo com a honra, porque a gente não pode confundir bajulação com honra. Então, a honra é um elogio sincero. E a honra, ela gera atitudes sinceras. E a honra é princípio bíblico. Está na Bíblia que nós precisamos honrar. Lá em 1 Samuel 2,30 diz que Deus falando, né? Eu honro os que me honram. Eu vou honrar as pessoas que me honram. Então, o que é honra? Honra é respeito, é estima. Honra é você reconhecer o outro. É você reconhecer a unção que está no outro, o talento que o outro tem. É você celebrar o outro,
mas de uma forma sincera. E isso agrada a Deus. Para honrar a Deus passa por honrar pessoas. E tem um versículo que, ai gente, esse versículo aqui a gente precisa olhar para ele, ó. 1 Pedro 2,17. Isso é uma característica que faz diferença entre honra e bajulação. 1 Pedro 2,17. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Isso aqui é um resumo, né, de como deve ser a nossa vida. Honrai a todos, amai os irmãos. Então eu tenho que honrar a todos. Os meus irmãos eu tenho que amar. Temer a Deus e honrar o rei. Honrar o rei. Só Deus, né, para nos ajudar. Mas honrar o rei. Então veja, a bajulação, a pessoa, ela faz com um ou outro. Mas a honra é para todos. Então a honra não é só para o meu líder. Não é só para aquele pastor maravilhoso da internet que eu sigo. Não é para quem tem mais dinheiro. Não é para quem tem uma posição. A honra é para todos. Então eu tenho que honrar meu marido, minha mulher, eu tenho que honrar meus filhos, eu tenho que honrar meus pais, eu tenho que honrar vocês, eu tenho que honrar meu vizinho. Todos. Honrai. Então, o que é honra? É respeito, é celebrar o outro no sentido de eu celebro a vida de Deus que há em você, eu celebro o talento que Deus te deu. Eu celebro aquilo que Deus colocou em você. Quem você é em Deus. É isso que eu celebro. E a bajulação não, ela celebra no sentido humano da palavra, no sentido carnal. De forma mentirosa. Então essa é a diferença, tá, gente? Então a honra é todos, não apenas quem está em alguma posição, né? E honrar o outro tem a ver então com Deus, com temer a Deus. E a gente está estudando que o princípio, o início, a porta para a sabedoria é o quê? Temer a Deus. Então, a honrar é uma forma de temer a Deus. Romanos 12, 10. Tem mais um versículo aqui. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Por exemplo, vocês já ouviram falar na oferta de honra? Existem vários tipos de oferta, né? Existe oferta de primícia, existe oferta de... A oferta esqueci o nome, gente. Que você ajuda a pessoa, o necessitado. Existe dízimo. Existe a oferta missionária. E existe a oferta de honra. O que é a oferta de honra? É quando você quer celebrar essa pessoa no sentido disso que eu falei, da unção que ela tem. Então é uma oferta que você vai dar, não porque a pessoa precisa, não é de necessidade. Mas é uma oferta de honra. Olha, eu honro você, então eu vou ofertar na sua vida. Essa oferta, se não me engano, tem naquele livro que eu mostrei para vocês um dia do Luciano Subirá. Acho que tem naquele livro, ele fala sobre isso. Aliás, ele começa o livro falando isso, né? Que ofertar é honrar. Já estou acabando aqui, tá, gente? Então, a motivação da honra, ela é o amor, né? Eu amo
eu respeito. Por que tá levantando essa mão aqui? Eu, hein? O amor, o temor a Deus. Então, gente, se eu quero temer a Deus, eu tenho que honrar cada um de vocês aqui. E a motivação da honra é o Espírito de Cristo. Tem um versículo, gente, que é uma chave para nós. Para a gente tratar filho, tratar marido, mulher, todo mundo. Que está em 2 Coríntios 5,16. Quando você começa a ver muito defeito no outro, sabe? Esse versículo aqui, ó, é poderoso. É Paulo que está falando. Assim, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais desse modo. Então ele está falando que Cristo morreu, ressuscitou, e para que agora Paulo está exortando, né? Está dando alguns ensinamentos, e ele fala assim que Cristo morreu para que a gente viva, para que a gente não viva mais para si mesmo agora. Paulo falou, ó, não vivam mais para si, vivam para Ele e vivam para o reino. Por quê? Porque Cristo morreu e ressuscitou. Então, a partir de agora, nós vemos Cristo como? Nem a Cristo mais a gente não vê como humano, mas Ele ressuscitado. Então, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo padrões humanos. Então, quando você estiver muito chateado com uma pessoa, se estiver enxergando muito defeito na pessoa, lê esse versículo. Sua chateação vai embora. Eu não vejo mais você num padrão humano. Eu vejo você num padrão espiritual, num padrão do céu. Como o céu vê você? Como o céu está te enxergando? É assim que eu vou... É isso que Paulo está falando. Daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo o padrão humano, mas segundo o padrão de Cristo. Então, a honra, ela acontece no Espírito de Cristo. Quer dizer, eu não vejo você com as suas falhas. Eu vejo que você tem falhas, que você precisa crescer, que você não sei o quê, mas eu não foco nisso. Eu olho para você como Deus está vendo você. Isso não é tão fácil, né, gente? Precisa oração, precisa suplicar a Deus que nos ajude a ter esse olhar. Precisa mudar pensamento, precisa se esforçar para isso. Para você olhar o outro além, acima das misérias dele, acima dos erros dele. Porque é assim que Deus nos vê. Né? Deus nos vê prontinhos. E não antes, né, do processo. Ó, a bajulação, ela leva à destruição, ela corrompe, mas a honra abre o sobrenatural. Alguém fez aquele livro Cultura da Honra? É terrível. É terrível, gente. Se você puder, leia Cultura da Honra, tá? Se você lembrar da fala de Jesus, quando Jesus ensina no Sermão do Monte, os discípulos falam assim, ensina-nos a orar, e antes Jesus vai dando algumas orientações, e ele fala assim, não façam como aqueles que querem buscar atenção para si mesmo, que eles oram no meio das praças, em voz alta, para quê? Para chamar atenção. O que eles querem? Ser bajulados. Aqueles que jejuam e falam assim, eu estou jejuando hoje porque eu sou muito espiritual. Não é assim Jesus ensina, né? Tá lá no início de Mateus, tá? Capítulo 5, 6. A bajulação tem uma expressão popular que é puxa-saco, né? Uma expressão assim, corriqueira. E aí eu achei uma frase, gente, quando eu tava pesquisando sobre esse assunto, que é assim, ó.
Quem puxa saco também pode puxar o tapete. Terrível, né? Por quê? Porque não tem sinceridade. Então a pergunta que a gente precisa fazer é: qual a motivação do meu coração quando eu elogio alguém? Ou quando eu faço algo por essa pessoa? A Bíblia diz que tudo aquilo que não é feito por amor não serve para nada. Tudo que nós fazemos ou falamos tem que ser por amor e por fé. Porque quem não faz por fé não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então tudo que nós fizermos, se não for por amor e por fé, é melhor não fazer, porque vai perder tempo. Ou vai até piorar, né? Então, qual é a motivação do meu coração quando eu quero dar um presente para você, quando eu quero te elogiar? Que o Senhor nos dê um coração sincero para a gente honrar, para a gente elogiar. Um coração cheio de amor e que nós possamos fazer isso com fé no nosso coração. Fé em Deus. De que eu posso me relacionar com você de forma sadia, sabe? De forma espiritual, que eu possa te olhar como Cristo te olha. Segunda pergunta que a gente pode fazer: estamos servindo a todos? Ou só pessoas que têm influência ou poder, ou pessoas que podem nos dar alguma coisa em troca? Essa é uma boa medida, né? Um bom termômetro. A pessoa pode me dar algo em troca? Então eu vou elogiar. Ah, ela não pode? Então não me interessa. Se for essa a motivação, é bajulação. Amém? Quero orar com você e depois eu vou deixar um minutinho para alguma conversa, tá? Alguma fala de vocês. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã. Nosso coração se dobra diante de Ti, Senhor, em temor, porque essa palavra vem nos confrontar, vem para nos dar direção, vem para nos ajudar a ver se há isso no nosso coração, Senhor. Se nós estamos com algum interesse, alguma motivação errada. Quando nós olhamos para alguém e queremos elogiar, queremos fazer alguma coisa para essa pessoa. Pai, nos ajuda para que a motivação seja o amor. E nós possamos fazer tudo, seja uma palavra de elogio, seja um presente, seja uma oferta, que nós possamos fazer isso por fé. Que nós possamos honrar as pessoas, Senhor, e não bajular. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Se há isso no nosso coração, no coração de alguém aqui hoje, que o Senhor possa apontar, que o Teu Santo Espírito faça sobressair para que a gente possa corrigir, que venha para a luz, que o nosso coração venha para a luz, Senhor, e a gente possa sondar as motivações. Em nome de Jesus, Pai. Que a gente também perceba quando alguém vem com esse espírito de bajulação perto de nós. Nos dá discernimento, Senhor, para percebermos. E nos dá um espírito reto, assim como Davi orou, Senhor. Nos dá um espírito reto, íntegro, um coração sábio, para que a gente não aceite esse tipo de bajulação, de manipulação, esse tipo de atitude, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá sabedoria também para agirmos se isso acontecer com algum de nós. Nos livra desse mal, Senhor, que os nossos pés não estejam nesse caminho para que a gente não seja destruído, mas que nós possamos prosseguir para o alvo. Que nós possamos prosseguir, Senhor, em humildade. Reconhecemos que nós precisamos de Ti, Senhor. Que nós precisamos da Tua ajuda e nós precisamos uns dos outros. E que tudo no nosso relacionamento seja em amor, Senhor. Dentro da nossa casa não haja bajulação, mas haja amor. Dentro do trabalho, da empresa, dos relacionamentos, nos grupos das igrejas, Senhor, que cada um aqui está, que não haja bajulação, Senhor, mas haja honra, haja respeito, haja essa valorização do outro através do olhar, que é o Teu olhar, Senhor, para cada um. Nos ensina a ver o outro como o Senhor vê e não segundo os padrões humanos, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, pedindo que
a tua graça, a tua bênção esteja sobre cada um de nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Então,